A sua crise emocional não é o fim, é onde Deus começa a te curar, onde termina a sua força. Começa a cura de Deus. Tem dias em que a alma simplesmente se cala, e por mais que o mundo siga exigindo respostas, sorrisos e presença, por dentro tudo parece esvaziado, rachado, exausto. Há uma dor que não sangra, mas pesa. Uma tristeza que não grita, mas consome. Uma solidão que aparece mesmo rodeada de gente. É nesses dias que você sente que não tem mais forças para seguir fingindo que está tudo bem. A máscara pesa, o peito aperta, o coração grita baixinho. Eu não aguento mais. Você já tentou ser forte. Já segurou lágrimas no meio de reuniões. Engoliu a própria dor para não preocupar ninguém. Disfarçou o medo com controle. Você já foi tudo o que os outros esperavam. E agora, tudo o que resta é esse vazio. Mas e se eu te dissesse que esse momento em que tudo parece ruir não é o fim? E se essa crise emocional for exatamente o ponto onde Deus começa a te alcançar de verdade? Porque é quando você para de sustentar sozinha o peso do mundo que ele começa a carregar com você. É quando o controle escapa das suas mãos, que a presença dele se torna real. É quando você se sente invisível para todos, que ele te vê como nunca. Deus não se afasta da mulher que quebra. Ele se aproxima. Ele não rejeita quem caiu. Ele estende a mão. Ele não exige que você esteja perfeita. Ele só quer que você volte. Hoje, não estamos aqui para te dizer o que fazer ou como se sentir. Estamos aqui para sussurrar, com todo o amor do mundo, que essa dor não te define. Esse colapso não é fracasso. Essa crise não é castigo. É nesse chão que desmoronou que a semente da cura será plantada. É nesse silêncio interno que Deus sussurra o novo nome que Ele te dará. É na dor que ninguém vê que Ele começa a te restaurar. Essa reflexão é para você que está cansada, mas continua, que está quebrada, mas se recusa a perder a fé, que já pensou em desistir, mas escolheu ficar, mesmo que só por hoje, que essa mensagem te alcance onde mais dói. E que através das palavras, você sinta o toque suave do amor de Deus te acolhendo, te limpando, te reconstruindo. Você não chegou ao fim. Você chegou ao lugar onde Deus começa. Há dores que não são aleatórias. Há lágrimas que não nascem do nada. E há crises emocionais que, longe de serem sinais de fraqueza, são na verdade um sussurro divino. Um chamado de Deus para voltar para casa. A maioria das mulheres aprende a sobreviver, a suportar, calar, manter tudo em ordem mesmo quando o coração está em ruínas. Você aprendeu a ser forte cedo demais. Aprendeu a se levantar rápido, a não incomodar, a seguir em frente. Mas ninguém te ensinou a parar, a sentir, a se ouvir. E é justamente nesse vazio que surge a crise, não como castigo, mas como alerta. A alma começa a gritar porque você silenciou por tempo demais o que precisava ser escutado. E quando você não se escuta, Deus encontra um jeito de te alcançar por dentro. A crise emocional, por mais dolorosa que pareça, é o início de algo. É como se o céu dissesse: filha, você não pode mais continuar assim. Está na hora de curar o que te adoece em silêncio. E por mais que doa, a dor também revela. Ela revela onde você se perdeu de si mesma. Revela os laços que você mantém por medo, e não por amor. Revela o quanto você vem se cobrando, se esquecendo, se anulando. Deus nunca prometeu uma vida sem dor, mas Ele prometeu presença. E a presença dele não se revela nas vitórias vazias, nas aparências perfeitas, nas máscaras que você aprendeu a vestir. Ela se revela quando tudo cai, e mesmo assim, algo dentro de você continua de pé. Esse algo é fé. É o fio invisível que te conecta a um amor que nunca deixou de existir. É a chama que, mesmo enfraquecida, ainda arde. É o olhar dele sobre você, mesmo quando você se sente indigna. A crise é o fim da ilusão e o início da verdade. É quando você para de lutar para ser vista pelos outros e começa a ser encontrada por Deus. Aqui,
Agora, ele te vê. Não como a mulher cansada que o mundo enxerga, mas como filha. Como alguém que ele quer restaurar com paciência, com cuidado, com amor. Você não está sozinha nessa dor. E se você escutar com atenção, talvez perceba. No fundo da sua tristeza há um sussurro. E esse sussurro é a voz de Deus dizendo: eu ainda estou aqui. Há momentos em que tudo que parecia seguro desaba. Pessoas se afastam. Relacionamentos se desfazem. Planos são cancelados. Forças acabam. E você se vê no chão, sem saber como recomeçar, ou sequer se ainda vale a pena tentar. Mas o que parece uma ruína, aos olhos de Deus, pode ser o início da reconstrução. Deus não destrói por crueldade. Ele desconstrói o que estava sendo sustentado por medo, por orgulho, por sobrevivência, e não por verdade. Às vezes, você construiu uma vida inteira em cima da ideia de que precisava ser impecável. Ser a mulher que dá conta de tudo, que não erra, que não chora, que não precisa. Você se acostumou a viver em função do que esperam de você, e se esqueceu de perguntar o que você esperava de si mesma. Deus não quer que você volte a ser quem era. Ele quer te libertar do que te aprisionava disfarçado de sucesso, de controle, de aceitação. E por mais cruel que pareça, o chão que sumiu sob seus pés talvez não fosse firme. Talvez fosse uma estrutura frágil que você insistia em manter por medo de cair. Mas cair, às vezes, é a forma mais honesta de voltar a viver. Quando tudo desmorona, Deus não está te punindo. Ele está te revelando que é hora de ser outra. Hora de sair da versão ferida, condicionada, sufocada de si mesma e começar a existir de um jeito mais sincero. A crise vem como uma ventania. Ela arranca da sua vida tudo o que não tem raiz. Mas o que é verdadeiro, permanece. O que é de Deus, resiste. O que te liberta, floresce depois do caos. Você pode não entender agora o porquê de tanta perda. Pode não enxergar propósito nenhum no meio dessa dor. Mas um dia, você vai olhar para trás e perceber. Foi ali que Deus começou a desconstruir tudo o que te impedia de ser inteira. Esse não é o fim. É o começo de uma nova identidade. Mais livre, mais honesta, mais sua. Deus não está em silêncio porque te esqueceu. Ele está trabalhando no invisível, refazendo você por dentro, sem pressa, sem exigência, com amor. Existe um tipo de cansaço que não se cura com descanso. Ele vem da alma, vem da quantidade de vezes que você se anulou para manter a paz, das palavras que você engoliu para não ser mal interpretada, das lágrimas que segurou porque ninguém entenderia. E em algum ponto da jornada, isso tudo vai acumulando dentro de você. Até que um dia, a alma começa a gritar. Mas não com som. Ela grita com silêncio. E é nesse momento em que o mundo já não faz mais sentido, em que tudo parece desorganizado por dentro, que muitas mulheres acreditam estar sozinhas. A sensação de abandono surge com força. Você pode estar cercada de pessoas, ainda assim se sentir invisível. Pode continuar trabalhando, cumprindo suas tarefas, sorrindo para os outros, mas por dentro algo está desmoronando, e ninguém vê, mas Deus vê. Deus sempre viu. É comum pensar que a presença de Deus se manifesta apenas nas conquistas, nas vitórias, nas respostas imediatas às orações. Mas não é assim que ele opera em muitos casos. Há um lugar muito específico onde a presença dele se torna ainda mais real, no silêncio da alma ferida. Quando ninguém mais entende, ele compreende. Quando ninguém escuta, ele acolhe. E quando você mesma começa a duvidar de quem é, ele te lembra. Deus não se ausenta no caos. Ele se aproxima quando você não tem mais palavras. Ele entra onde ninguém mais pode entrar, porque o lugar que está machucado em você é um território sagrado. Só ele tem acesso ao que te fragmentou por dentro. E é justamente por isso que a cura nunca começa do lado de fora. Ela começa no silêncio. No momento em que você para de fingir que está bem e começa, enfim, a sentir. O silêncio não é vazio. Ele é o espaço onde Deus fala com mais profundidade.
Enquanto tudo ao redor pede ruído, distração, movimento, o processo de cura exige pausa. O coração precisa de tempo, a mente precisa de descanso, e a alma, acima de tudo, precisa de um lugar seguro para se despir. Deus oferece esse lugar, e talvez você esteja nesse exato momento, tentando entender por que se sente tão perdida, tão fora do eixo, tão desconectada da mulher que costumava ser. Mas o que se perdeu não foi sua essência. O que se perdeu foi a versão de você que já não te serve mais. E para que a nova mulher possa emergir, é necessário permitir que essa fase de silêncio faça o que precisa fazer. Muitas vezes, o que parece desordem é, na verdade, reorganização espiritual. E Deus é mestre em reorganizar o que o mundo bagunçou. Ele refaz identidades. Ele reconstrói almas cansadas. Ele resgata o que foi sufocado. Mas para isso, ele espera que você pare, que você olhe para dentro, que você se permita ouvir a voz que vem do alto, e que, no fundo, é a mesma voz que mora em você. Não é preciso entender tudo agora. Não é necessário ter todas as respostas. A cura não exige pressa. Ela só exige verdade. E coragem para permanecer com Deus nesse silêncio, sem medo do que Ele pode te mostrar, sem medo do que virá depois, porque o que vem, quando é dele, sempre cura. Existe uma armadilha silenciosa que muitas mulheres caem sem perceber, a de acreditar que precisam ser fortes o tempo todo, que não podem fraquejar, que não têm o direito de pedir ajuda, que devem resolver tudo sozinhas. Essa força admirada pelos outros, muitas vezes, se transforma em peso. E um dia, esse peso cobra. Você provavelmente foi ensinada a ser independente, a dar conta, a não depender de ninguém. Talvez tenha crescido ouvindo que demonstrar dor era sinal de fraqueza, que chorar era drama, que se mostrar vulnerável era perigoso, e com o tempo foi se moldando para caber nas expectativas. Criou defesas, engoliu mágoas, aprendeu a seguir em frente mesmo quando tudo em você pedia pausa. Mas chega um momento em que o corpo começa a avisar. O coração começa a pesar. A alma começa a pedir socorro. A mulher forte que todos veem começa a ruir por dentro. E ninguém percebe. Porque você aprendeu a sorrir mesmo cansada, a ajudar mesmo sem energia, a escutar todo mundo mesmo quando ninguém escuta você. É nessa hora que surge a crise. Não como sinal de fracasso, mas como um alerta espiritual. Deus permite que as estruturas desabem quando elas foram construídas em cima de exigências, medos e máscaras. Ele vê além da imagem. Ele conhece o que está por trás do seu "eu dou conta". Ele sabe que muitas vezes você apenas continua porque tem medo do que pode acontecer se parar. Mas Deus não quer que você viva se sustentando na força da obrigação. Ele não te criou para ser máquina. Ele te criou mulher, com emoções, limites, corpo e alma. Ele não exige perfeição. Ele deseja presença. Deseja que você esteja inteira e não apenas funcionando. Deseja que você volte a sentir sem medo. A mulher que se permite desmoronar diante de Deus não é fraca. Ela é corajosa. Porque é preciso coragem para soltar o controle. É preciso fé para admitir que não está tudo bem. É preciso confiança para abrir mão da aparência e se entregar ao processo de cura. E nesse momento de rendição é onde o milagre começa. Quando você deixa de lutar contra si mesma e começa a permitir que Deus entre na sua dor, algo muda. A presença dele não chega impondo soluções, mas oferecendo alívio. Ele limpa suas lágrimas com amor, não com pressa. Ele ouve aquilo que ninguém mais escutou. Ele te devolve a dignidade que o mundo tentou arrancar. Você não precisa mais provar sua força. Não precisa sustentar o que está te destruindo. Deus não está esperando uma performance sua. Ele está esperando sua verdade. Porque é nela que ele age. E é através dela que ele cura. Talvez essa seja a primeira vez que você admita: eu estou cansada. E tudo bem. Porque é exatamente aqui, nesse cansaço,
que Deus encontra espaço para restaurar. Você não precisa estar bem para ser amada por Deus. Não precisa ter respostas, nem fé inabalável, nem uma vida alinhada com tudo o que os outros chamam de correto. Deus não está esperando que você resolva tudo para só então se aproximar dele. Ele está com você agora, exatamente onde você está. Muitas mulheres crescem acreditando que precisam merecer o amor de Deus, que só são dignas quando se comportam, quando não erram, quando oram certo, quando não falham. Esse tipo de crença cria um distanciamento cruel. Você começa a pensar que Deus se afasta quando você mais precisa, justamente porque se sente em falta com Ele. Mas essa não é a verdade do Evangelho. Jesus nunca se aproximou dos perfeitos. Ele tocava os feridos, os confusos, os rejeitados. Ele se sentava à mesa com quem ninguém queria perto. Ele chorava com os que sofriam. Ele curava com o olhar. Ele via além das aparências. Deus não está esperando que você seja impecável. Ele está esperando que você pare de fugir. Que você aceite ser vista exatamente como é. Porque é nesse lugar real, cru, vulnerável, que a transformação acontece. Enquanto você tentar se apresentar diante de Deus com uma imagem limpa, sem falhas, Ele não conseguirá alcançar o que realmente precisa ser curado. Mas quando você se rende, quando deixa cair as máscaras, quando admite, Senhor, eu não dou conta sozinha, então algo dentro de você começa a mudar. Deus não quer que você carregue a culpa de tudo. Ele não quer te ver se afundando em exigências religiosas ou morais que só te afastam da própria essência. Ele quer que você volte. Que você fale com Ele como falaria com alguém que te ama de verdade. Com simplicidade, com sinceridade, com o coração aberto. O amor de Deus não é condicionado. Ele não depende do seu desempenho. Ele te ama agora, na dor, na dúvida, no cansaço. Ele te escolheu antes que você pudesse fazer qualquer coisa para merecer, e continua escolhendo você, mesmo nos dias em que você mesma se rejeita. Talvez você tenha passado a vida tentando consertar tudo, resolver tudo, se antecipar a tudo, como se isso fosse te tornar mais digna. Mas agora você está cansada, e tudo bem, porque a fé também existe nos dias em que a força desaparece. O que Deus deseja não é sua performance, é sua entrega, a sua disposição em voltar para os braços dele, mesmo sem entender o caminho, a sua coragem de orar, mesmo que seja só com lágrimas, o seu desejo de ser cuidada, mesmo que ainda haja resistência. Ele não está contando quantas vezes você falhou. Ele está de braços abertos, contando os segundos para você perceber que nunca foi sobre perfeição. Sempre foi sobre amor. Um amor que permanece. Um amor que cura. Um amor que te reconstrói. Há momentos em que tudo em você parece despedaçado. Emoções confusas, dores antigas que voltam, decisões difíceis que te esgotam. Você começa a duvidar da própria capacidade de continuar. Acredita que algo em você está quebrado, falido, irreparável. Mas Deus não enxerga como você enxerga. O que para você parece ruína, para Ele é matéria-prima. Você não está quebrada. Você está sendo moldada. O processo de Deus na vida de uma mulher quase nunca é imediato. Ele não trabalha em linha reta, nem segue o tempo do mundo. Ele age em ciclos, em camadas, em silêncio. Às vezes, ele permite que algumas estruturas caiam. Relacionamentos, certezas, projetos. Não para te punir, mas para abrir espaço para algo novo. Algo mais verdadeiro. Deus não ignora o que te feriu. Ele não apaga a sua história. Mas ele também não vai permitir que você construa uma identidade a partir da dor. Ele sabe que tem algo maior dentro de você, algo que o sofrimento não conseguiu destruir. É isso que ele vem buscar. Na Bíblia, há uma passagem profunda em Jeremias 18, onde Deus é comparado a um oleiro e nós, ao barro em suas mãos. O vaso se quebra, mas o oleiro não desiste dele. Ele o refaz, com paciência, com intenção, com amor. E o vaso, agora renovado,
se torna ainda mais bonito e firme do que antes. Talvez você esteja exatamente nesse ponto, entre o que foi e o que ainda não é, entre a dor de soltar e o medo de recomeçar, entre o luto de uma versão antiga de si mesma e a esperança tímida de uma nova mulher. Esse intervalo é sagrado. É o tempo da moldagem. E a moldagem dói. Porque Deus não está apenas arrumando os pedaços. Ele está te transformando. Está tocando feridas que você escondeu por anos. Está mexendo em hábitos que te mantinham viva, mas não te deixavam florescer. Ele sabe que você sente medo, que se pergunta se vai conseguir, que duvida da própria força, mas ele também sabe da sua essência. Sabe da mulher inteira que existe por trás da exaustão. Sabe do quanto você é capaz de renascer quando decide confiar. Não é hora de se julgar, nem de se comparar com quem parece mais forte ou resolvida. Cada alma tem seu tempo. Cada vaso é único. E Deus tem uma forma especial de trabalhar com você. Se hoje você sente que está sendo desmontada por dentro, respire fundo. Talvez esse seja o começo da versão mais honesta e leve que você já conheceu. E mesmo que o processo assuste, não desista, porque a mão que molda é a mesma que sustenta. Você não está quebrada. Você está voltando a ser inteira, nas mãos de quem sempre soube quem você é. Uma das maiores barreiras para a cura não é a dor, é a resistência. Aquela tentativa constante de controlar tudo, de entender cada detalhe, de impedir que a dor venha à tona. Muitas vezes, sem perceber, você passa a viver em estado de defesa, tentando parecer bem, manter tudo sob controle, evitar qualquer nova ferida. Mas esse esforço contínuo de se proteger pode estar justamente impedindo o que você mais deseja: ser curada. Deus não força a entrada. Ele espera a abertura. E para isso, é preciso soltar. Soltar as exigências, as justificativas, as defesas emocionais que foram criadas para te proteger, mas que hoje só te mantêm afastada de si mesma. Resistir ao processo de cura é como manter uma porta trancada esperando que a luz entre. Não há como ser restaurada enquanto se permanece presa à necessidade de parecer forte. Há dores que só se dissolvem quando são reconhecidas. Há medos que só perdem o poder quando são entregues. Você pode ter aprendido que se entregar é perigoso, que confiar é se expor ao risco, que sentir demais é fraqueza. Mas a verdade é que a entrega, quando feita nas mãos certas, é o início da verdadeira liberdade. E Deus é o único capaz de receber a sua dor sem te julgar, de acolher sua entrega sem te usar, de cuidar da sua alma sem exigir perfeição em troca. Enquanto você continuar resistindo ao que sente, Deus continuará esperando você abrir espaço. Porque Ele não cura pela metade. Ele cura profundamente, e isso exige exposição, sinceridade, rendição. Não adianta dizer, está tudo bem, quando por dentro tudo grita. Não adianta repetir palavras de fé se o coração está endurecido. Deus deseja verdade, e não se trata de fazer tudo certo. Trata-se de estar presente no processo. De não fugir da oração quando a alma está cansada. De não abandonar a conversa com Ele só porque não sabe mais o que dizer. A cura começa na constância, na escolha de continuar, mesmo sem entender. Quando você decide parar de resistir, algo muda. A dor não desaparece imediatamente, mas ela perde o domínio. O peso começa a se reorganizar. As lágrimas deixam de ser sinal de fraqueza e passam a ser expressão de verdade. E Deus age nesse terreno fértil de sinceridade. Pode ser que você ainda sinta medo, que a ideia de soltar o controle te cause ansiedade. Mas, e se o controle nunca foi seu? E se Deus estiver pedindo justamente isso? Que você se permita ser cuidada, não porque você não dá conta, mas porque Ele deseja te aliviar. O começo da cura emocional não está em entender tudo. Está em deixar de lutar contra o que você sente. Está em aceitar que ser humana também significa sentir. Está em acreditar que Deus não se assusta com as suas dores. Pelo contrário, Ele entra nelas com você. É difícil perceber isso quando se está no meio da dor,
Mas nenhuma crise é definitiva. O que você está vivendo agora, essa sensação de esgotamento, essa confusão, essa tristeza, não é o fim da sua história. É apenas um ponto de transição. E a mulher que você se tornará depois disso ainda está sendo formada. Ela ainda não apareceu porque precisa de espaço. E o espaço só se abre quando o que estava preso começa a se dissolver. Por isso dói tanto. Por isso parece que você está perdendo tudo. Mas, na verdade, você está se esvaziando do que não serve mais. É um processo silencioso e, muitas vezes, invisível. Aos olhos dos outros, nada mudou. Mas dentro de você, há algo sendo realinhado. Antigos padrões estão sendo questionados. Antigos vínculos estão sendo avaliados. Antigas crenças estão sendo desafiadas. E tudo isso faz parte da reconstrução. Deus não está apenas cuidando da sua dor. Ele está preparando um novo caminho. Mas esse novo não pode se encaixar na velha versão de quem você era. Por isso ele precisa trabalhar em áreas profundas. Por isso ele permite que você passe por desconfortos que te empurram para dentro. Porque é dentro que a verdadeira transformação acontece. A nova mulher não será movida por medo, por culpa, por expectativas dos outros. Ela será movida por verdade, por amor, por fé. E essa mulher está nascendo agora, em meio à confusão, no silêncio da alma, nos momentos em que você pensa em desistir, mas escolhe continuar. Não tente apressar esse processo. Não se compare com ninguém. Cada jornada de cura tem seu tempo, sua linguagem, seu ritmo. A comparação só gera culpa, e a culpa paralisa. Deus não está com pressa. Ele está com você. A mulher que você será terá cicatrizes, sim, mas também terá sabedoria. Terá limites mais claros, uma fé mais profunda, um olhar mais compassivo. Terá aprendido a se ouvir, a se escolher, a se respeitar, e terá entendido, enfim, que é amada, não pela perfeição, mas pela verdade que carrega dentro de si. A sua história não terminou. Ela está mudando de capítulo. E esse novo capítulo será escrito com mais consciência, mais leveza, mais presença. Porque Deus não está apenas te ajudando a sobreviver. Ele está te ensinando a viver de uma forma nova, segura, serena, inteira. A mulher que você será não precisa mais se esconder. E mesmo que hoje você ainda não saiba como será essa nova versão de si mesma, confie. Ela já existe no coração de Deus e está sendo formada com delicadeza, com intenção e com propósito. Muitas mulheres, quando atravessam uma crise profunda, carregam junto o peso da culpa. Pensam que estão assim porque erraram demais, porque se afastaram de Deus, porque falharam como mãe, filha, companheira, profissional. E essa autocrítica silenciosa vai se somando à dor, criando uma sensação insuportável de inadequação. Mas Deus não age por punição. Ele age por amor. E o amor dele nunca se retira, mesmo quando você está despedaçada. A crise não é um castigo. É um território fértil, um solo novo, embora doloroso, onde ele pode começar algo que não cabia na antiga versão da sua vida. É nessa terra quebrada que brotam sementes de identidade, clareza e fé verdadeira. Você não está aqui porque fracassou. Está aqui porque está em transição, em transformação, em processo. É natural que, nesse momento, você se sinta perdida, desorientada, com vontade de fugir ou desaparecer. Mas mesmo no desespero, Deus está. Ele não se ausenta porque você não entende. Ele continua presente. Silencioso às vezes, mas ativo. A cura verdadeira raramente é rápida. Ela passa por fases: confusão, luto, revelação, restauração. E nenhuma dessas etapas pode ser ignorada. Quando você tenta pular a dor, ela adormece, mas mais cedo ou mais tarde volta. E volta mais profunda. Por isso, Deus trabalha com tempo. Ele te dá tempo para sentir, tempo para reconhecer, tempo para respirar, tempo para escolher de novo. A crise emocional te obriga a parar. E na pausa, coisas importantes vêm à tona. Você começa a perceber o quanto vinha se esquecendo de si,
o quanto aceitou migalhas, o quanto agiu por medo, o quanto viveu para agradar, sobreviver ou se encaixar. Esse confronto com a própria verdade não é fácil, mas é libertador. Deus não está tentando te envergonhar. Ele está revelando o que precisa ser curado, o que você vem carregando há anos, o que está pesado demais. É nesse território que ele planta algo novo. Um tipo de fé que não depende de resultado. Uma confiança que não se abala com as circunstâncias. Uma força que vem do espírito e não da aparência. A crise te esvazia, mas esse vazio é sagrado. É nele que você volta a ouvir Deus com mais nitidez. É nele que você se reencontra com o que é essencial. É nele que você aprende que não precisa de tantas provas, só de presença. Permita que a dor te ensine, que ela te mostre o que precisa ser refeito. Não resista ao processo. Você não está regredindo, está voltando para si. E nesse retorno, Deus caminha com você, sem pressa, mas com firmeza. A crise pode parecer o fim de tudo, mas é apenas o início daquilo que é verdadeiro. Quando Deus toca a sua dor, tudo começa a ser restaurado. Há um momento na jornada da cura em que tudo se torna mais silencioso. Você não sente mais a intensidade da dor, mas também ainda não enxerga claramente o que virá depois. É um espaço de transição, onde você não está mais onde estava, mas ainda não chegou onde deseja estar. Esse espaço exige fé e exige paciência. É aqui que muitas mulheres se perguntam se Deus realmente está fazendo alguma coisa. Porque não há sinais visíveis, não há respostas rápidas, mas é nesse exato lugar, onde você se sente invisível ao mundo, que Deus trabalha de forma mais profunda. Ele não está apenas resolvendo problemas, ele está curando camadas. Deus toca em lugares que ninguém mais consegue tocar. Ele visita memórias que você escondeu até de si mesma. Ele vê as feridas emocionais que você aprendeu a mascarar. E não vem para expor, vem para restaurar. O toque de Deus não humilha, não pressiona, não força. Ele toca com cuidado, com intenção, com amor. E quando ele toca, algo muda. Você começa a respirar com mais leveza. Começa a se permitir sentir sem se culpar. Começa a entender que a sua dor não te torna menor, ela te torna humana. A restauração de Deus é um processo invisível e, ao mesmo tempo, transformador. Ela não acontece no barulho, mas no silêncio. Não acontece na correria, mas na pausa. Não acontece quando tudo está certo, mas justamente quando tudo parece fora do lugar. É ali, no meio do cansaço emocional, da ansiedade, da solidão, que ele se aproxima e diz: eu estou aqui, eu nunca saí. E com essa presença, tudo começa a se reorganizar dentro de você. A mulher que sai de uma crise com Deus não é a mesma que entrou. Ela não volta igual. Ela volta mais forte, mais sensível, mais consciente de quem é. Ela aprende a confiar em vez de controlar, a se entregar em vez de resistir, a escutar em vez de apenas reagir. E ela passa a entender que a fé verdadeira não é aquela que evita a dor, mas a que caminha com Deus dentro dela. Se você chegou até aqui, é porque há em você um desejo de cura real, um desejo de reencontro com algo maior do que você, um desejo de escutar a voz de Deus mesmo em meio ao caos. E esse desejo é sagrado. É nele que tudo começa. Talvez você ainda esteja no meio do processo. Talvez ainda haja dias de dúvida, cansaço e silêncio. Mas não se esqueça, Deus não abandona quem está sendo restaurada. Ele permanece, ele cuida, ele segura firme quando você não consegue mais. E quando tudo estiver mais calmo dentro de você, quando a paz começar a brotar em pequenos gestos, em pequenos pensamentos, você vai perceber. A cura veio, e ela veio com ele. Agora, respire. Volte ao seu centro. Agradeça, mesmo que ainda doa. E lembre-se, você nunca esteve sozinha. Se essa reflexão tocou o seu coração, te convido a ficar. Este canal foi criado para mulheres como você.
cansadas, reais, sensíveis e cheias de fé. Volte sempre que precisar. Aqui você será vista. Que Deus te abrace hoje e sempre. Fique bem. Espero que esse conteúdo tenha tocado sua alma. Nos vemos no próximo vídeo. Cuide-se.